Boa noite. Tudo certinho com vocês? Que coisa boa, hein? Vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho hoje, alguns minutos, sobre algumas competências, algumas estratégias para transformar comportamento em resultado. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que um pensamento normalmente gera um sentimento, gera uma emoção, e essa emoção ela gera um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado. Esse resultado ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Por isso que, se nós olharmos na essência, não existe fracasso. O que existe é resultado. Talvez não seja o resultado que a gente espere de uma atividade, de algo que a gente está fazendo naquele momento. Mas, se você aprendeu com aquilo que aconteceu naquele momento, então não necessariamente você fracassou. Você teve um resultado talvez negativo. Por que isso é importante? Olha só, quando eu era moleque e morava lá na roça, por um período nós moramos no interior e foi um período muito difícil das nossas vidas, onde nós não tínhamos energia elétrica e eu tinha um objetivo muito claro. Na época eu tinha por volta de 10, 12 anos, eu tinha um objetivo muito claro na minha vida. Eu queria ser jogador de futebol quando eu crescesse. Mas por quê? Porque eu achava que tinha algum talento? Não, porque na verdade eu queria sair daquela situação. Aquela realidade que eu vivia não era uma realidade agradável. Por quê? Porque nós passávamos muita dificuldade. E quando eu lembro desse detalhe, que o meu grande sonho, o meu grande objetivo era ser jogador de futebol, até bate uma certa tristeza, porque eu tinha tudo para ser jogador de futebol. Eu tinha meia, tinha tênis, tinha tudo, só não tinha talento. Mas o talento é detalhe, né? Brincadeiras à parte, o fato é que eu queria sair daquela realidade. E com o tempo, eu fui entendendo que aquela realidade não pertencia necessariamente a mim. Pertencia a um ecossistema, pertencia a uma geração, 2 gerações, 3 gerações e principalmente pertencia a um modelo de comportamento que vinha se repetindo ao longo dos anos. E com o passar do tempo eu entendi que se eu mudasse alguns comportamentos, eu teria também o poder de mudar a minha realidade. E quando eu entendi isso, eu comecei então, obviamente, depois que eu fui estudar fora e assim por diante, fui estudar no colégio agrícola, passei por outras experiências, eu comecei a entender que conforme eu ia mudando os meus pensamentos, aquilo ia gerando alguns sentimentos, algumas emoções. E aquilo iam gerando novos comportamentos. E esses comportamentos, obviamente, vinham trazendo resultados, passavam a trazer resultados diferentes daqueles que eu estava acostumado a ter naquele ecossistema do qual eu vivia. E longe aqui de falar bem ou falar mal da minha família, de onde eu morei, muito pelo contrário, sou muito grato por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, por tudo que meus pais fizeram por mim, meus irmãos, meus amigos, na escola, os meus colegas. Muita gente me ajudou nessa jornada, para chegar aonde eu cheguei. Hoje, depois de muitos anos, eu tenho o privilégio de pisar em vários palcos por todo o Brasil. Quem aqui ainda não me conhece, só ergue a mão, por favor. Legal, bacana. Então, eu sou o professor Regiano Vedovato, eu sou especialista em negociações complexas e comportamento humano. E hoje, além dos meus negócios na área tributária, eu também sou professor e palestrante, sou professor de algumas instituições como o CEF, o NUESC, Florida Christian University, nos Estados Unidos, no circuito online, todos na área de comportamento humano e negociações e atendimento. Sou mestre em neuromarketing pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, e nos últimos anos eu estou tendo o privilégio de poder pisar em vários palcos do Brasil inteiro, sempre com esse intuito de mostrar para as pessoas que existe sim possibilidade de você mudar os seus comportamentos, e mudando os seus comportamentos você consegue com isso também mudar os seus resultados. Certo? Nós vamos passar alguns minutos, e esses minutos que nós vamos viver hoje são minutos extremamente importantes para os objetivos que nós queremos a partir de agora dentro da empresa, dentro da Barbiero Materiais de Construção e Redmag. Por isso, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês e eu quero que vocês contribuem comigo. Posso contar com vocês? A cada momento, é muito provável que em alguns momentos a mente de vocês vai querer sair desse ambiente. E é natural. Por quê? Porque o cérebro está sempre tentando se ocupar com alguma coisa. E muita gente
se vocês são seres humanos, muito provavelmente vocês têm alguma coisa para fazer depois desse momento, sim ou não? Muitos de vocês têm problemas para resolver amanhã, sim ou não? E isso é normal. Então daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, o teu cérebro vai estar pensando como que você tem que resolver tal problema amanhã, o que você vai fazer depois. E toda vez que acontecer isso, eu preciso da sua ajuda. Porque o nosso cérebro é uma máquina, e você precisa treinar o cérebro. Então toda vez que você perceber que a sua mente vai sair desse ambiente, eu quero que você chame ela de volta. E para isso nós vamos ter uma técnica, um exercício muito simples, certo? Que é um exercício fisiológico justamente, um exercício para que o cérebro entenda, opa, presta atenção aqui no conteúdo que é muito importante. Então a partir de agora, toda vez que eu fizer uma pergunta, e se a resposta for positiva, for afirmativa, vocês não irão me responder mais sim. Vocês irão me responder, hai! Opa! Combinado? E vocês já perceberam o motivo, né? Muitos perceberam o motivo. Teve algumas aí que até caíram da cadeira, quase. É ou não é? Hai! Antes que alguém pense algo ruim, hai não é Heil Hitler, não é nada disso, tá? Hai, em japonês, é uma afirmação, ou seja, é sim em japonês. E por que o hai é importante? Porque o hai, diferente do sim, quando você vai responder algo afirmativo, você fala sim. Tem gente que chega a se largar na cadeira. O hai, vocês já perceberam, ele é muito mais forte, ele vem do diafragma, ele vem com energia. E principalmente, ele acorda a pessoa que está do lado. Combinado? Então, a partir de agora, eu vou fazer uma pergunta, vamos treinar ou não? Vamos lá? Senhoras e senhores, tem algum campeão nessa sala hoje? Mais ou menos. Teve 4 pessoas que não responderam, vou dar só mais uma chance, tá? Senhoras e senhores, tem algum campeão nessa sala hoje? Boa, muito bom, palmas para vocês. Palmas, palmas. Legal. Perceba, ó, eu preciso treinar o meu cérebro. Se eu preciso treinar o meu cérebro, eu preciso dar comandos para ele saber o que ele precisa fazer. Enquanto eu simplesmente aceito aquilo que está no ambiente, aquilo que está no meu ecossistema, como correto, o meu cérebro vai se adaptar àquilo. E ele vai entrar na zona de conforto. Então eu preciso romper essa barreira. Responde assim comigo para você nunca mais esquecer. A partir de hoje, toda vez que você tiver preguiça, ou quiser procrastinar algo, ou achar que algo não é para você, você vai lembrar das seguintes palavras. Repete comigo, todo mundo, para não esquecer. Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então, se essa premissa é verdadeira, significa dizer que se eu quero resultados positivos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar onde? Pensamentos positivos que geram sentimentos positivos, que geram comportamentos positivos, que geram resultados positivos. Agora, se eu quero um resultado negativo, é só deixar a vida rolar do jeito que ela é. Porque você não precisa nem pensar negativamente, as pessoas dão conta de te ajudar. É ou não é? Você não precisa nem ter o trabalho de pensar negativamente. O ambiente, os problemas e as pessoas que estão ao nosso redor, elas já dão conta de colocar isso na tua cabeça. Fique tranquilo, tá bom? Hai! Legal, vamos lá, tá? Então, o que eu quero compartilhar com vocês agora nos próximos minutos? Eu trouxe para vocês nessa noite 7 competências essenciais para impulsionar os resultados. De maneira geral, a gente sabe que as competências, elas podem e devem ser melhoradas. Por quê? Porque se você está dentro de uma empresa e você foi contratado para algo, exercer uma função, você não necessariamente precisa ter nascido sabendo fazer aquilo, obviamente, muito provavelmente você não nasceu sabendo fazer aquilo, mas dependendo da função que você exerce, você precisa ter algumas competências para aquilo. Quando a gente fala que uma pessoa é incompetente no mundo do desenvolvimento humano, nos business, nos negócios, não necessariamente a gente está chamando aquela pessoa de boba, de tola, de burra, não. Nós estamos falando que aquela pessoa não possui competência para. Isso não necessariamente mostra que aquela pessoa precisa ser descartada.
Por quê? Porque existem outras coisas que podem ajudar essa pessoa a ter resultados. Principalmente a vontade de desenvolver essas competências. Faz sentido? Sim ou não? Algumas pessoas responderam sim. Faz sentido? Sim ou não? Muito bem. Então, a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês na noite de hoje se chama proatividade. Existem pessoas que são proativas, meio que por essência, meio que por natureza, por possuir um perfil comportamental mais proativo, principalmente os dominantes, as pessoas mais extrovertidas, e tem algumas pessoas que são mais reativas. Mas como a proatividade é uma competência, entende-se que você pode desenvolver ela também, pode aprender, até porque o cérebro humano é uma máquina e que aprende. Existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, ou seja, o cérebro humano ele consegue se adaptar e criar novas sinapses e se moldar à medida que você quiser, da maneira que você quiser e trabalhar para isso. Então a proatividade, ela é basicamente o quê? É você tomar a iniciativa para as coisas. No mundo perfeito da procrastinação, da pessoa que gosta de viver no mundo conforto, na zona de conforto, no mundo perfeito, é onde todo mundo faz o que você quer sem você precisar se esforçar. Que tudo cai no seu colo, pronto. Esse é o mundo perfeito. Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. Sim ou não? Ou seja, na prática, se você não correr atrás das coisas, as coisas vão cair no seu colo? Muito difícil. Muito dificilmente. E cada vez mais o mercado altamente competitivo mostra isso, mostra que você precisa ser proativo, você precisa tomar a iniciativa das coisas. Caso contrário, você vai ficar pelo caminho. Caso contrário, você vai virar estatística, e nós não queremos virar estatística. Nós queremos evoluir, nós queremos entregar resultados, nós queremos progredir juntamente com a empresa. E aí, quando eu falo de iniciativa, é mais ou menos o que essa pessoa fala aqui nesse vídeo. Presta atenção. Não liberou o meu som. Só um pouquinho. Libera o meu som ali, tira o seu e libera o meu. Senão não vai rolar. Aí, agora vai. Muito para a turma, se você viu, vá. Você sabe qual é o maior medo que eu fazer? Você chamar de puxa-saco. O cara tá ali, ele tá vendo o trator sujo, aí ele começa a ir pro rumo do trator para limpar o trator, os outros infelizes estão ali e falam, ô Walter, onde você vai? Ô cara, eu vou dar uma limpada nesse trator. Mas você é bobo, hein, Walter? Ó, Roberto já tá rindo demais, rapaz, você lá vai dizer, não, ô bobão. Aí o cara volta. Eu na palestra eu deixo sempre o papel do lado assim, e quando eu estou falando, eu pego o papel de percebido assim, enrolo o papel e jogo botar no chão. E primeiro que eu olho para o papel, eu falei, você viu o que eu fiz? Você acha que pode ser bonito ou feio mesmo? Foi feio, né, cara? Eu falei, de que é a obrigação de pegar esse papel? Aí o cara mete o dedo na minha cara, né? Eu falei, não é minha. É por isso que aqui na fazenda tem isso. Aí eu ponho as fotos feias na tela. As luzes acesas, os trem bagunçados. Por isso que aqui na fazenda tem isso. Porque você está achando que a obrigação de pegar esse papel é minha. Não é minha não, cara. Ué, então de quem que é? Eu quero saber de você. É de todo mundo, né, cara? Não é de todo mundo. Então não sei de quem que é de quem viu e se incomodou. Isso aqui está errado. Essa luz está acesa, são meio-dia. Isso aqui está pingando, é só fechar. Isso aqui está sujo, é só limpar e guardar. Então eu falo muito para a turma. Se você viu, vá. O que basicamente o Ricardo fala? Pode deixar assim que eu... Tem mais. O que o Ricardo fala aqui? Se você viu, vá, tome a iniciativa. Ou seja, não fique simplesmente esperando e colocando a culpa nas outras pessoas, ou esperando que os outros resolvam. E aí a gente pode lembrar de várias frases que são muito comuns, né? Eu não sou pago para isso. Não, veja bem, esse não é o meu trabalho. Por que eu vou fazer isso se esse é o trabalho do fulano, do Beltrano, do ciclano? E aí, obviamente, a gente fica dentro daquela redoma, daquele nosso mundo, achando que as outras pessoas precisam resolver os problemas para você. E, na verdade,
A proatividade mostra o quanto que você é diferente dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Faz sentido? Hai? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje é comprometimento. E quando eu falo em comprometimento, imagine a empresa como um grande organismo. Por que nós costumamos chamar as empresas de organizações? Alguém aqui imagina? Alguém tem uma ideia? Por que a gente chama as empresas de organizações? Porque organização vem de organismo. Organismo ou seja, de coisas vivas, de coisa viva. E uma organização, uma empresa, nada mais é do que ambiente onde existem pessoas, organismos vivos que colaboram entre si. E se a gente parar para analisar o significado da palavra equipe, nós vamos além. O significado da palavra equipe é o quê? É um grupo de pessoas de competências complementares que trabalham com um objetivo em comum. Perceba, competências complementares, são pessoas que se complementam, são pessoas que se ajudam. Nós não somos ilhas dentro de uma empresa, nós somos um continente, onde está todo mundo no mesmo barco. Imagine a empresa como uma grande árvore, que você rega, que você cuida, uma grande árvore frutífera, que você tem aquele cuidado com ela, e quanto mais essa árvore crescer, quanto mais você adubar, quanto mais você cuidar dela, muito possivelmente mais frutos ela dará. Uma empresa, ela funciona exatamente assim. Quanto mais cuidado você tiver, quanto mais você der a sua contribuição, o seu comprometimento para essa empresa, mais ela vai crescer. E quanto mais uma empresa cresce, mais oportunidades aparecem para quem está dentro do processo. Aí você pode estar perguntando, muitos podem estar perguntando, professor, mas será que as oportunidades é para todo mundo? Claro que não vai ser para todo mundo, sabe por quê? Vai ser para quem se destacar, para quem é comprometido, para quem está realmente com a camiseta vestida da empresa, que faz o seu diferencial, que mostra o seu diferencial, que mostra a sua diferença todos os dias. É aí que a gente fala de comprometimento. E existe uma historiazinha muito bacana que exemplifica bem o que é um envolvimento e o que é um comprometimento. É a história do porco e da galinha, que resolveram os dois montar um negócio juntos. Eles iriam vender ovos com bacon. E aí, olha só, a galinha chegou para o porco e falou, estava pensando aqui, meu amigo porco, que nós poderíamos abrir um negócio muito promissor juntos. E aí, o porco disse, olá, dona galinha, sério, qual é a ideia? Ela falou, podemos vender omelete, eu entro com os ovos e você com o bacon, faremos um delicioso omelete e lucraremos muito. Qual foi a resposta do porco? A ideia é ótima, mas nós temos um grande problema. Qual é o problema? Você simplesmente coloca os ovos e continua viva, enquanto eu, para dar o bacon, eu preciso morrer. Essa é uma diferença muito simples para você entender o que é comprometimento, o que é envolvimento. Eu não estou aqui querendo falar que você precisa morrer pela empresa. É claro que isso é um exagero, mas o fato é que a diferença entre as pessoas que se envolvem numa empresa e as pessoas que realmente se comprometem é da água para o vinho. E todas as vezes que tiver oportunidades dentro de uma empresa, é óbvio que os gestores, as pessoas que estão ali, que são as responsáveis por essa empresa, é óbvio que elas vão dar essas oportunidades primeiramente para quem é mais comprometido. É óbvio. Por quê? Porque uma empresa, ela precisa dar lucro. Porque sem lucro a empresa não se mantém no mercado. Simples assim. Hai? Bacana. E esse comprometimento, ele vai além. Por quê? Porque através do comprometimento de uma empresa ou de uma equipe, você consegue acelerar exponencialmente as margens de lucro dentro de uma organização. O próximo que eu trouxe para vocês se chama empreendedorismo. Ué? Empreendedorismo, professor? Como assim? Empreendedorismo? Mas eu não tenho empresa, eu sou funcionário. Eu sou CLT? Como empreendedorismo? Empreendedorismo não é para o meu gestor?
Quem aqui acredita que para você ser empreendedor precisa ter CNPJ? Ergue a mão. Legal, bacana. Quem aqui acredita que você não precisa ter CNPJ para ser empreendedor? Quem não acredita em nada? Ergue a mão também. Vários não ergueram nem na primeira, na segunda, quer dizer que não acredita em nada. Ora, para você ser empreendedor, não necessariamente você precisa ter CNPJ. CNPJ é para quem é empresário. E existem muitos empresários, por incrível que pareça, que não são empreendedores. Os números do Sebrae mostram isso. A cada 10 empresas novas que abrem no Brasil, 8 fecham antes do primeiro ano. Isso significa o quê? Isso mostra o quê? Mostra que nem todo empresário é empreendedor. Porque empreendedorismo é um estado de espírito, é um sentimento, é um comportamento. E aí, professor, eu posso desenvolver o empreendedorismo dentro de uma empresa, em outro CNPJ? É óbvio que sim. Tem muita gente que tem toda uma carreira, claro que cada vez mais difícil por conta dessas novas gerações, mas é comum ainda a gente encontrar muita gente que tem carreiras dentro do mesmo CNPJ, ou de 2 ou 3 CNPJs. E ficou muito bem e conseguiu montar uma solidez financeira e de vida com a família muito boa, porque empreendeu em outros CNPJs. Porque a pessoa pensa assim, poxa vida, eu não quero ter a dor de cabeça do que o dono de uma empresa tem. Eu não quero chegar todo início de mês lá e ter que pagar folha salarial, correr atrás para conseguir pagar os impostos, pagar 13º. Não, mas eu tenho esse espírito empreendedor e eu quero empreender aqui mesmo. É aqui que eu vou dedicar o meu esforço, todo o meu conhecimento, todas as minhas competências. E não tem nada errado nisso. Durante muitos anos eu fiz isso. Eu fui gestor de uma empresa, de uma fábrica de equipamentos durante 6 anos e meio, como CLT. Mas todos os dias que eu ia trabalhar, o meu pensamento era de empreendedor. Eu tinha pensamento e comportamento e atitude de dono, porque eu me sentia um pouco dono daquilo. Porque é o meu trabalho, a minha competência. Se nós tínhamos resultado, é porque um pouquinho daquele resultado era meu também. Eu sentia orgulho daquilo, toda vez que nós conseguíamos atingir os objetivos. E quando nós não atingíamos, eu também ficava irritado, eu também brigava muitas vezes por conta disso. Por quê? Porque, de certa forma, um pouco daquele resultado negativo também tinha a minha contribuição. E aí, quando eu falo de empreendedorismo, por que isso é muito importante? Porque, juntamente com o comprometimento, nós precisamos entender que as empresas, as organizações, elas precisam ser preparadas para que elas funcionem na ausência dos seus gestores, e não apenas na presença dos seus gestores. Ontem mesmo, eu e minha esposa e meu filho, nós fomos a Chapecó, fazer uma consulta no meu filho, e a gente saiu, depois da consulta, foi fazer um lanche, uma panificadora. E chegando lá, a gente estava lá comendo, e aí nisso chega a dona da panificadora, vem lá, cumprimenta a gente, pergunta se está tudo bem, toda animada, brinca com o nosso filho e tal. E aí, quando ela saiu, a minha esposa falou o seguinte: você viu, Rejane? Sempre que a gente vem aqui, ela está botando a mão na massa, ela está ajudando, e você percebeu as meninas, como elas são simpáticas também, parece que a presença dela faz com que as meninas também trabalhem direito. Eu falei para ela, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei, mas o fato é que errada minha esposa não está. Isso é uma cultura no Brasil, infelizmente. Por quê? Porque normalmente as pessoas só funcionam quando os seus gestores, seus líderes estão presentes. E isso é uma lástima, porque as empresas, as organizações, elas precisam estar preparadas para funcionar na sua ausência, ou na ausência do gestor, e não apenas na presença. Então, se você é líder de equipe, se você é gestor, se você é supervisor, coloque isso na sua cabeça. Eu só vou ser um bom gestor, um bom supervisor, o dia que a minha equipe funcionar sem a minha presença. Por quê? Porque se ela funciona só quando eu estou presente, quer dizer que alguma coisa está errada. Faz sentido? Sim ou não? Legal. Empreendedorismo, então. Quarto, leia comigo aqui. 1, 2, 3, todo mundo. Enquanto eu tomo água. Resiliência. O que é resiliência, professor? Resiliência, de uma forma bem simples, é quantas vezes você cai pelo caminho e mesmo assim você levanta e segue adiante. Certo? Se nós olhar o que é resiliência, professor, é quantas vezes você levanta, quantos tombos você leva na vida, quantas vezes as coisas dão errado,
Quantas vezes as coisas não acontecem da maneira que você gostaria? E você, mesmo assim, levanta, lambe as feridas, sacode a poeira e segue o barco. Por quê? Porque essa capacidade que você precisa ter de retornar rapidamente ao seu eixo de força, essa capacidade nós chamamos de resiliência. Nós chamamos de equilíbrio emocional. E cada vez mais os profissionais do mercado precisam desenvolver equilíbrio emocional. Porque hoje tem mais ou menos problema para a gente resolver do que alguns anos atrás. Mais ou menos. Na opinião de vocês? Muito mais. Hoje o cliente está mais informado ou menos informado? Está mais exigente ou menos exigente? O mercado está mais competitivo ou menos competitivo? Muito mais. Então quer dizer que nós precisamos ter mais equilíbrio emocional. Nós precisamos ter mais resiliência. E isso é uma competência. Eu sei que não é fácil, porque na prática a teoria é outra. Mas como é uma competência, se é uma competência eu posso desenvolver. Desde que eu tenha vontade, desde que eu queira desenvolver essa competência. Certo? Vamos lá. 5. Altruísmo. O que é altruísmo, professor? É de passar no pão ou não? Altruísmo é quando você pensa mais nos outros do que em si próprio. Ah, professor, mas isso é bom? Isso é ruim? Depende. Eu sei que essencialmente nós não somos pessoas altruístas, tá? Essencialmente nós somos egoístas. E até por uma questão genética mesmo, de multiplicação da espécie. Todo mundo ajuda o outro, até que não mexe com a sua prole, até que não mexe com o dele. É ou não é? Mexeu no meu, mexeu na minha família, mexeu no meu negócio, mexeu nas minhas coisas, o bicho muda completamente. Até aquelas pessoas que você olha por aí, que você pensa assim, nossa, como essa pessoa ajuda todo mundo, como essa pessoa colabora, como essa pessoa está sempre na sociedade auxiliando, como essa pessoa é altruísta, porque é isso que significa altruísmo, é você auxiliar, você ajudar, é pensar nos outros, antes mesmo do que em si próprio. Mesmo essas pessoas, se você parar para analisar, essas pessoas, elas ajudam os outros muito mais para se sentir bem do que propriamente para que o outro se sinta bem. Sim ou não? Vamos lá. Quando você pega uma cesta básica e você vai entregar para alguém que precisa muito, que você acha que precisa muito, tá bom? Como que você se sente? Como que você se sente? Sabendo que você chegou lá, entregou uma cesta básica e a ajudou. Essa pessoa. Se sente mal ou bem? Normalmente você vai se sentir bem. Então o fato é que na prática, quando você ajuda alguém, não necessariamente aquela pessoa que você ajudou vai se sentir bem. Porque talvez ela precisasse, talvez nem precisasse tanto assim, ou pelo menos não imaginava que precisasse tanto assim. Agora, em 100% das vezes você vai se sentir bem. Isso significa que você é altruísta ou egoísta? Isso significa que você é egoísta, como qualquer animal. Todos os animais do planeta Terra são egoístas. E aí, eu preciso desenvolver o altruísmo para trabalhar em equipe? Eu preciso desenvolver o altruísmo para me dar bem em equipe? Eu preciso desenvolver o altruísmo para crescer dentro de uma organização? Sim. Sabendo que, eu trazendo esse nível de consciência para você, e a partir de agora, você sabendo que, por mais que você pense, você muitas vezes haja com altruísmo, mas lá no fundo, o que você está querendo é se sentir bem, você passa a ter um nível de consciência diferente. E a partir de agora, você passa genuinamente a querer auxiliar o seu colega. Genuinamente a querer, muitas vezes, colaborar com o seu colega para que ele também atinja o resultado dele. E não necessariamente só pensando no teu resultado. E não necessariamente pensando só na sua promoção. E não necessariamente pensando só naquilo que é importante para você, e sim pensando num todo. Faz sentido, sim ou não? Hi? Bacana, show de bola. E aí, olha só como está passando rápido hoje, hein? E aí eu venho, talvez para a competência mais importante de todas, que é a comunicação. Como é que eu comunico tudo isso? Como é que eu me comunico com as pessoas dos quais eu convivo, dos quais eu trabalho? Como é que eu faço para que essa pessoa me receba
de uma forma agradável, de uma forma amigável? Como é que eu faço para que essa pessoa que trabalha comigo me respeite como um colega, como um par, muitas vezes como uma autoridade naquilo que eu faço, como um especialista naquilo que eu faço? Tudo passa pela comunicação. E quando a gente fala de comunicação, é muito comum a gente lembrar do quê? Lembrar disso aqui, né? Das palavras. Olha, o professor está lá com o microfone, está falando um monte de coisa, nós estamos aqui sentados. Pois bem, mas existe um estudo que mostra que, de tudo que a gente se comunica, apenas 7% são as palavras. Olha que doido isso. Apenas 7% são as palavras? Sim. O restante da nossa comunicação é o quê? 38% é o tom de voz, ou seja, é como eu falo o que eu falo. Então, muitas vezes eu quero enfatizar algo, eu falo um pouco mais rápido, um pouco mais alto, um pouco mais devagar. Eu quero chamar atenção para algo, muitas vezes eu posso erguer minha voz, mas eu posso simplesmente baixar a minha voz. E as pessoas escutam aquilo que eu estou falando, prestam mais atenção naquilo que eu estou falando. Eu posso modular melhor, eu posso simplesmente dar mais capricho em todas as sílabas, ou não, ou eu posso então entonar a voz, ou eu posso simplesmente falar de uma maneira mais rápida, uma maneira mais firme, mais direta. Então a entonação da voz, ela representa 38%, como você fala o que você fala. Por isso que tem muita gente que se você fala a mesma coisa para alguém, só que aquela pessoa, ela recebe de uma forma totalmente diferente. Porque na sua cabeça, no teu entendimento, você quis falar algo. Mas quem está lá do outro lado, recebendo a tua informação, interpretou aquilo de uma forma totalmente diferente. A mesma frase pode ter um impacto extremamente diferente. Eu costumo falar que você tem 1000 maneiras de chamar alguém de filho de uma mãe. Ele pode te amar, te abraçar, brincar com você, ou ele pode querer te bater, ou ele pode querer te matar. Depende da forma como você fala isso. E por último, nós temos então 55% que é a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal, professor? Nós estamos comunicando mesmo quando não estamos comunicando. Nós estamos falando, gritando muitas vezes, sem abrir a voz, sem abrir a boca, sem falar uma palavra. O corpo de cada um de vocês está falando nesse momento. Cada um de vocês aqui está mandando uma mensagem para mim. Tem uns que não estão gostando, tem outros que estão fechados, tem outros que estão abertos, tem outros que estão deitados, tem outros que estão pensando já no que vai fazer depois. E o corpo fala. E na frente de um cliente, na frente de um colega, o seu corpo vai falar mais do que você imagina. E existe uma coisa que o cérebro humano, ele não consegue deixar de notar, que se chama congruência. Se você não tem congruência entre o que você fala e o que você mostra, simplesmente não adianta você falar um monte de coisa, as pessoas vão entender totalmente diferente. Quem aqui é mãe, quem é pai? De criança, principalmente. Com os nossos filhos, no que ele presta mais atenção? No que você fala ou no que você faz? No que você fala ou no que você faz? O que as crianças aprendem mais? No que você faz. Não adianta você falar, não mexa no celular, meu filho. Largue esse celular. E você? Horas e horas no celular. É ou não é? Não faça isso. Não grite com a sua irmã. O que ele vai fazer? Ele vai gritar com a irmã. É óbvio. Porque não importa, você pode falar o que você quiser, o cérebro humano, ele não entende incongruência. Ele precisa ver congruência naquilo que você fala e naquilo que você faz. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, principalmente na comunicação, é singularidade e congruência. Ou seja, simplesmente mostre e seja quem você é, de verdade, genuinamente. Ah, mas eu tenho um monte de defeito, e quem não tem? Quem não tem defeitos? O problema é quando você simplesmente tenta comunicar algo que quando as pessoas olham, elas percebem que você não é isso de verdade. Você não se comporta dessa maneira.
Você simplesmente fala, não, pode deixar que, não, eu concordo com você. Ou seja, você fala uma coisa, mas o seu corpo está falando outra. A sua linguagem não verbal está falando outra, tá? E aí nós precisamos entender que, para eu conseguir criar um ambiente agradável, para eu conseguir me dar bem na comunicação, eu preciso entender que nem todo mundo tem uma comunicação igual a minha. Eu preciso entender que muita gente pensa, age e se comporta e se comunica de um jeito diferente. Eu preciso entender que tem gente que é mais lenta para processar as informações, é natural. E não tem nada errado nisso. Eu preciso entender que tem gente que, pega no ar as coisas. Simplesmente, antes de você falar, ela já pegou insight. Ela é muito mais rápida para interpretar as coisas. Eu preciso entender que tem gente que na hora de se comunicar, ele precisa ouvir os mínimos detalhes. Porque se você não falar para ele dos detalhes, se você não exemplificar em detalhes o que ele precisa fazer, ele não consegue interpretar aquilo. Ele não consegue entender aquilo. E já tem outras pessoas que, se você simplesmente falar de uma forma direta e resumida, ele já pega. Há poucos dias eu estava dando uma aula no MBA da UCEF em São Miguel do Oeste. E lá eu tinha um aluno, naquele dia, que era dono de uma empresa, de uma fábrica de cartões ponto. Sabe aquelas máquinas de cartão ponto? Que fica lá, não sei no caso de vocês onde é que fica, né? Mas normalmente, hoje em dia, é aquela que põe o dedo. Né? O pessoal faz. E ele tem uma fábrica daquilo. E aí, quando eu entrei nesse assunto da comunicação, dos perfis, ele falou, professor, agora eu fui obrigado a lembrar de 2 funcionários que eu tenho. Ficou muito claro para mim. Porque um deles, eu preciso simplesmente falar para ele o seguinte, vai lá na empresa tal, precisa arrumar o cartão ponto. Ele vai, ele localiza a empresa, ele localiza onde é que é o cartão, ele vai lá ver qual que é o problema e ele resolve o problema. E já o outro funcionário, que também é muito bom, trabalha com ele há muito tempo, ele precisa passar o endereço, passar a localização, ele precisa falar para ele onde que está o cartão, onde está localizado a máquina, tem que falar para ele qual é o problema. Olha que doido a diferença, porque senão ele vai lá e ele volta meio desnorteado. Agora, quando ele fala tudo isso para esse que precisa desses detalhes, ele é muito bom executor, ele é um exímio executor, ele vai lá e faz de forma brilhante, perfeita. Então eu preciso respeitar o perfil de comunicação de cada um. O problema, sabe o que é? O problema é que eu tenho a tendência de querer que todo mundo fale como eu e que entenda como eu. É mais ou menos como as nossas mulheres, né? Elas pensam algo e na cabeça delas elas já falaram, já pediram e querem para ontem. E você que é homem tem que descobrir o que ela está querendo, é ou não é? É assim lá? Lá em casa é assim. Mas como que não fez? Mas como assim? O que você... Não, lembra que eu te falei? Ela pensou, ela nem perguntou, mas ela já queria que tivesse feito. E isso vem da maneira de se comunicar. Por quê? Porque quem é mais dominante, por exemplo, tem uma comunicação muito mais direta. Ele é muito mais ligeiro para tomar as decisões e ele acredita na cabecinha dele que todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que agir do jeito dele. Da mesma forma, o extrovertido, ele acha que todo mundo tem que ser brincalhão como ele. Ele acredita realmente que todo mundo tem que gostar de piadinha. E piadinhas, muitas vezes em local inapropriado, em momentos inapropriados, que faz você te sentir até vergonha alheia. É ou não é? Mas tem alguns extrovertidos que acham que isso é normal e que todo mundo deveria gostar disso, mas nem todo mundo gosta. Faz sentido? Sim ou não? Eu tenho alguns colegas, por exemplo, que não gostam disso. E já tem outros que são muito lerdos, que irritam todo mundo, porque demoram demais para entender, demoram demais para responder. A maneira que falam é toda naquela velocidade que deixa todo mundo louco. Parece que o mundo lá fora pode cair, chover canivete, para ele está tudo certo. Irrita também? Dependendo do caso, da situação, irrita. São pessoas importantes? São, em alguns momentos, para fazer determinados trabalhos. Agora, você precisa entender como essas pessoas funcionam para extrair o melhor deles. E está errado? Pois é. E está errado? Depende, né?
Para algumas pessoas pode falar, nossa, que idiota. E para outros não. Falar, não, você falou exatamente isso. E eu fui lá, simplesmente executei o que você me pediu. Então uma coisa é o que você pensa que você está comunicando. Outra coisa é o que de fato você comunica. Porque comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Repete assim, para nunca mais esquecer a partir de hoje. Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Então, se eu falei e a outra pessoa não entendeu, eu tive resultado positivo? Possivelmente não. Eu tive um gestor, alguns anos atrás, que ele era assim. Ele falava o seguinte, na época que eu tinha 21, 22 anos, ele falava assim, Regiano, senta aqui que eu vou te dar uma orientação. Pega a sua agenda e a caneta e anota. Japonês, né? Japonês é direto. Aí eu pegava e sentava lá já tremendo, né? Aí ele, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Entendeu? Entendi. Kozuka era. Entendi, seu Kozuka? Entendeu? Então repete. Aí eu repetia, e ele falou, não entendeu nada. Vou te explicar diferente. Ó, você vai fazer assim, assim, assim. Entendeu? Entendi. Repete. Ele fazia repetir 3 vezes. Todas as vezes que ele pedia, ele mandava eu sentar para passar uma orientação. Por quê? Porque na cabeça dele era muito simples. Isso não era para me maltratar, não era para mostrar o quanto que ele era autoridade, não. Na cabeça dele funcionava assim. Não é o que eu falo, é o que ele está entendendo. Se ele não está entendendo, eu preciso repetir de outra forma. Legal. Qual que é o objetivo da brincadeira, tá? O objetivo é vocês perceberem que num ambiente aqui com 50 pessoas, olha quantas pessoas diferentes, de perfis e comportamento diferentes nós temos aqui, nesse ambiente. Imagine lá fora. Imagine se eu tratar todo mundo igual, do mesmo jeito, me comunicando igual com todo mundo. Existe uma regra no mercado, um jargão no mercado que fala o seguinte, que comunicação, a grande sacada, o grande insight da comunicação é você tratar as pessoas do jeito, da forma que elas gostariam de ser tratadas. Eu discordo disso. Por quê? Porque a forma que você gosta de ser tratado ou tratada não necessariamente é a forma que eu gosto de ser tratado. Legal? Mas o importante é o quê? É você tratar as pessoas da forma como elas gostariam de ser tratadas. Tem gente que gosta de uma comunicação mais direta, mais assertiva, sem rodeios. Já tem outras pessoas que você precisa florear o pavão, você precisa, sabe, falar de um monte de coisa, dar um monte de giro, de voltas para chegar no assunto, porque senão vai magoar a pessoa, vai machucar a pessoa. Depende de cada perfil. Isso é a essência da comunicação, beleza? E sétimo, aqui, antes de nós ir para a mensagem final, então, é criatividade. Essa é a sétima competência. E criatividade, na minha visão, ela está muito mais ligada na solução do que propriamente no problema. Tem gente que fala o seguinte, eu não sou criativo. Por quê? Porque o meu sonho, eu imagino, a minha visão de criatividade é eu inventar um aplicativo novo, uma rede social nova, ou um produto, um serviço novo que vai mudar o mundo. Cara, isso aí, você sabe, né? Quantos Mark Zuckerberg existem no mundo? Quantos Steve Jobs existem no mundo? Quantos Albert Einstein existem no mundo? É muito provável você não é um deles. E não queira ser um deles. Por quê? Porque às vezes você fica imaginando, cara, um dia eu vou inventar uma coisa que vai revolucionar. Pode ser que aconteça? Pode. Eu não estou aqui jogando balde de água fria. Não estou dizendo que você não tem capacidade, mas não é isso. É que às vezes a gente acha que ser criativo é só essa galera que trabalha com tecnologia, com inteligência artificial. E na verdade não. Se você simplesmente, ao invés de focar no problema, você focar sempre na solução do problema, você vai forçar o teu cérebro a ser mais criativo. Então, toda vez que você vai ver um problema, a partir de hoje você vai lembrar de mim. E você vai falar, cara, o problema está aqui. Não tem o que fazer, eu preciso pensar numa solução. Ao invés de ficar focando no problema, a partir de hoje, passe a focar numa possível solução. E é importante porque quem é gestor sabe, quem é empresário sabe. A gente tem problemas inúmeros todos os dias para resolver. E eu sei que vocês também têm um monte de problema para resolver. E parece que cada vez os problemas eles procriam, não é mesmo? Quando você resolve um, vem 2. Quando você resolve 2, vem 4 e assim por diante. Só que quando você foca na solução, quando você entende que a sua vida vai ser, para o resto dos seus dias, resolver problemas, porque eles não vão sumir.
Os problemas não vão deixar de acontecer. O que muda, afinal de contas? Muda como você enfrenta o problema. Tem um ditado popular que fala assim: não mostre para seu Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. E a partir do momento que você olha para o problema de cima, se comportando e mostrando para ele, ó, esse é meu Deus, eu vou resolver, vou focar na solução. A partir daí você vê que a coisa muda completamente. Muda completamente. Então o que muda? Muda a forma como você enfrenta. Muda a forma, porque às vezes para você, um grão de areia pode se tornar uma tempestade. Faz sentido tudo isso que nós falamos até aqui? Sim? Legal.